Olá, o meu nome é Rita Gonçalves. Bem-vindo, bem-vinda à segunda temporada de Conversas na Almofada. Um espaço de aprendizagens, curiosidades e crescimento. Conversas intimistas, onde trago pessoas absolutamente inspiradoras que partilham as suas histórias de vida, dons, talentos, saltos de fé, entre tantas outras coisas. O objetivo é, claro, espalhar magia. Vens comigo nesta aventura de palavras? Até já! Bom dia, Rita, tudo bem? Bom dia, bom dia. Antes de mais, Rita, obrigada pelo convite. Ai, muito obrigada, eu é que agradeço. Estou assim muito lisonjeada de te ter aqui num mês dedicado, no fundo, ao aniversário da minha filha, porque de facto tu foste das pessoas que mais me empoderou como mãe. E quando fui começando a passar aqui algumas pessoas para convidar para este mês, tu foste logo das primeiras pessoas que eu me lembrei e que eu recomendo a toda a gente que está assim à minha volta que está grávida ou que foi mãe há pouco tempo e que está a ter problemas com a amamentação. Eu recomendo sempre porque foi super, super empoderador para mim e para o meu marido, porque os dois víamos, não é? Já vamos falar assim sobre isso, sobre todo aquele material que tu tens, e foi muito, muito, muito importante. Portanto, eu estou muito lisonjeada, por esta oportunidade de falar assim contigo, este bocadinho. Obrigada, Obrigada. eu. Para mim é sempre bom vir partilhar um pouco também da minha vivência e saber realmente também que impacte outras vidas. Isso para mim é o que me deixa mais de coração cheio. Ai, mesmo, mesmo, impactaste muito. A minha vida é a minha caminho mesmo. Portanto, bora lá, vamos fazer a tua apresentação com base na numerologia, pode ser? Bora lá. Estás preparada? Então, quem é a Ana Rita Monteiro? Responsável, com mente lógica, estruturada e por vezes exigente e perfeccionista. De Ui, ui. fortes, de fortes emoções, uma cuidadora nata, embelezando e ajustando a vida daqueles que a rodeiam, tocando com amor todos que com ela se cruzam. Criativa, imaginativa, dinâmica, sonhadora. Lá no fundo, ela quer mudar o mundo através de um impacto positivo. Ora, muitas vezes ela desilude-se quando este sonho choca com uma realidade muitas vezes dura. E esta desilusão, mais do que com os outros, é com ela mesma. Aquela exigência que eu falava mais acima. A magia acontece quando percebe que, apesar dos desafios e dificuldades, faz da sua vida um exemplo de coragem e motivação. Ela não gosta de se sentir sozinha no seu caminho, mas sabe que não há melhor caminho que aquele que constrói com as suas próprias mãos. Com o coração cheio de amor, ela veio para ultrapassar as dificuldades da vida, elevando a perspectiva sobre as circunstâncias e fazendo da sua vida um exemplo. É lindo que eu acho que isto já está tudo a fluir, já está tudo a fluir. Então, esta rapariga nova, né, jovem, esta jovem é uma mãe de 3 filhos. É formada em análises clínicas, pelos vistos toda a gente pensava que eras formada em enfermagem, mas no fundo tudo isto à volta do que tu és uma autêntica cuidadora. No entanto, ela, e já nos vai contar como, não é? Neste momento é fundadora da Academia de Mães Leva-me ao Colo, é consultora internacional de lactação, tendo já acompanhado mais de 900 famílias, é criadora da primeira e única certificação de alimentação infantil natural em Portugal e é mentora de profissionais na área de introdução da alimentação natural. Bom, que orgulho, é? Já viste? Antes de mais, obrigada por esta partilha. Sou sincera, não estava à espera. Concordo plenamente com tudo aquilo que disseste. Descreve-me a mim na íntegra, ok? Não há Pois como. é mesmo. Cuidadora É, nata, não há é. como. E sim, muita parte do perfeccionismo, sem dúvida, sem dúvida. Uhum, Mas não é fácil gerir tudo isto num mundo um pouco diferente daquele que eu idealizei, não é? Ou seja, certo.
tudo aqui é bastante desafiante, mas sim, adoro o que faço, sou completamente apaixonada. É perfeitamente possível fazer o que amamos e sermos reconhecidos, tanto a nível financeiro como pessoal, Uhum, pelo nosso trabalho. É perfeitamente uhum. possível. É desafiante, muito. Vale a pena, 500.000%, ok? Vale muito, muito a pena. Que bom, que bom, que bom. És um exemplo mesmo, e nota-se a forma como tu fazes, não é? E como tu partilhas todo esse conhecimento, é algo que vem daqui, sabes? Que vem do coração, porque é um entusiasmo que vibra no outro. Tu até podes, sei lá, quem está do lado de cá pode até nem concordar, pode até ter outra opinião, mas não interessa. Mas o que flui é exatamente a tua dedicação e o teu amor àquilo que fazes e por que fazes e para que fazes, não é? Que eu acho que isso é fundamental. Então, vamos te conhecer ainda melhor, ok? Vou-te fazer aqui umas perguntinhas fáceis, muito fáceis. Diz-me lá, de que é que tu tens saudades? Ui, de que é que eu tenho saudades? Olha, tenho saudades de estar mais tempo sozinha com o meu marido. Acredito. Porque eu adoro os meus filhos, foram tudo o que eu mais quis na minha vida, sempre idealizei ser mãe. Nunca pensei que ser mãe me traria até aqui, ok? Porque foi graças à minha primeira filha que eu cheguei até aqui. Pois. Mas a verdade é que momentos a dois são muito importantes e quando temos esse tempo de momentos a dois, tudo torna-se mais rosa, não é? Hum, Mais fluido. E sim, sem dúvida é o que eu tenho mais saudades. sim, sim. É importante esta mensagem que tu passaste, principalmente neste mês, foi muito importante logo para começar, não é? Porque nós devemos mesmo reservar esses momentos que fazem-nos bem, mesmo que seja uma hora, meia hora, o que for, mas é mesmo importante até para o resto também continuar, não é? Para o resto continuar. Olha, diz-me lá, tu tens algum cheiro que te faça lembrar a tua infância? Algum cheiro assim, à primeira vista. Olha, a minha avó fazia-me uma coisa que eu adorava. Hum, Ela está cá neste momento, mas já está no lar, já não tem uhum, condições. Ela fazia uma coisa que se chama, ela chamava-lhe pastelão. O ok, já ouvi pastelão, falar já. o pastelão é um estilo de ovo mexido com Sim, batata frita à mistura, ok? Mas ela fazia aquilo de uma tal forma que é uma delícia isso até. Era isso e era o meu avô ir ao mercado, ir à praça e trazer lulas. Eu adoro lulas, lulas grelhadas simples, adoro. E ele trazia lulas, ia grelhá-las, ia acender o fogareiro, ia E era grelhá-las aquele para mim, cheirinho logo, não aquele é? cheirinho assim, É os meus impossível, avós. não é? É impossível isso não acontecer agora e não te reverter lá para trás, não é? É impossível. Dos meus avós cuidaram de mim muito tempo. Infelizmente, neste momento, os meus pais e os meus sogros não estão tão presentes como tiveram os meus avós, devido a toda Uhum. a conjuntura, né? Claro, claro, a Ainda vida mudou. trabalham Uhum. e realmente não. Pronto, está tudo bem. Mas eu realmente tive uma vivência com os meus avós muito próxima e tanto eu como o meu marido, ainda há pouco tempo falávamos sobre isso, que esta vivência com os nossos avós foi tão boa e temos pena que os nossos filhos não consigam ter tão próximo como nós tivemos, porque momentos únicos que eu tive com os meus avós que eu nunca irei esquecer, porque foram sempre muito, muito enriquecedores, muito. Foi a minha infância, não é? A minha infância foi muito próxima então dos meus avós paternos e pronto, e eu sei que, por exemplo, sei que eles, por exemplo, eu quando fiz a minha formação, não é? Quando fiz o meu Sim, ensino sim, sim. superior e comecei a trabalhar no hospital, o meu avô tipo dizia a minha neta trabalha no hospital, ou seja, para ele aquilo era um motivo de O orgulho, orgulho, de sim. encher o peito. Ele neste momento já não está entre nós, infelizmente, com um cancro bastante agressivo, foi no espaço de seis Uhum. meses ele faleceu. Mas a verdade é que é uma recordação É um imensa daquele marco, homem é um maravilhoso marco. e tanto ele como a minha avó ainda está viva, mas realmente já está numa situação um pouco mais, pronto, mais debilitada. Mas a vivência deles enquanto pequena, enquanto eu viver com eles enquanto pequena, para mim foi tão bom. Tão E, bom, e é sem fantástico. dúvida, foi sem dúvida uma viagem única com eles, porque Que eles bom. ajudaram muito em todos os desafios da minha vida. Tão bom mesmo. Mas sabes que eu também acho aquilo que eu sinto, eu sinto não, eu tenho a certeza, e eu acho que nisso também concordas. Os nossos filhos, não é? Escolhem-nos, não é? Como pais, e de facto toda esta vivência, não é?
que eles estão, ou seja, o facto dos avós ainda estarem mais ocupados e não terem tanta disponibilidade, tudo isto, eu acho que isto já está tudo escolhido. E de facto, cabe-nos a nós, de alguma forma, aceitar e criar essas memórias, ir criando essas memórias, não é? Esses cheiros, esses pormenores, vamos criando nós, não é? Nós, pais, ou os avós só quando estão, eu acredito que fica sempre alguma coisa, fica sempre. E se nós estivermos a fazer tudo aquilo, tudo o que estamos a fazer, seja criar os filhos, não é? Com amor, eu acho que flui sempre memórias muito positivas e empoderadoras, não é? Portanto, eu acho que nada é por acaso. E os meus avós também ainda vivenciaram um pouco também com os meus filhos, apesar de já ser pouco, Sim, o pequenino ainda não, tão bom. mas com os outros, e então eu lembro-me perfeitamente de estar no hospital, foi uma coisa incrível. E o meu avô ter ido à praça, ao mercado, e levava uns bolinhos, tipo, ia ter comigo ao hospital, tipo, na Ai, minha que eu pausazinha, e dizia, olha Rita, está aqui uns biminhos para ti, olha eu vi isto para o teu menino, toma. Então às vezes era um giro. macaco, um fato de macaco, ou seja, e era um homem, ok, tipo, o meu avô tinha muito esta vivência dos netos e dos bisnetos, Ai, tão lindo. e sem dúvida foi uma viagem Uma bênção que tu tiveste. Sabes, completamente. às vezes não é, ainda comentava aqui num dos podcasts, alguém também, pronto, também partilhou, que tinha saudades de pessoas que já partiram, e eu digo isto muitas vezes, eu sei que não é fácil, mas quando é certo que as pessoas um dia têm que partir, nós também temos, não é? Mas efetivamente quando nós sabemos que usufruímos daquelas pessoas, sabes, das aprendizagens, da presença, desse carinho, desse colo, epá, faz tudo valer a pena, não é? Mesmo que saibas que há um fim, pelo menos enquanto cá esteve, usufruíste assim a valer, não é? Portanto, E acho que sabes uma coisa, Rita? Eu sempre que me recordo dele, vejo ou ouço a falar comigo. Ele dizia-me, tipo, o meu avô, assim, um homem mais alto, e dizia-me sempre, minha cagucha, tipo, na brincadeira comigo. Ou o meu, por exemplo, o meu lindo. filho do meio é Francisco, e ele dizia, meu Chiquinho, meu Chiquinho. Eu odiava que ele dizia isso, mas ele dizia isso para me provocar, para brincar. Sim, sim. Meu Chiquinho. E então, tipo, comigo, lembra-me de pôr o braço por cima de mim e dizer, então, minha cagucha, estás boa, tipo. E são tudo coisas, tipo, eu parece que Claro, estou a ouvir a dizer isto, tão e isso lindo. é maravilhoso. É maravilhoso. Fantástico, fantástico. Que memória boa assim para começar o dia. Ora bem, então, diz-me lá um defeito Ui, teu. um defeito, perfeccionista. Vi Perfeccionista, logo que ias dizer isso. não há como, não há como. Eu acho que são dois. Primeiro é perfeccionista, tudo Uhum, caixo nisto, e extremamente exigente comigo própria. uhum. Comigo e com os outros. Acho que também Sim. sou um pouco É, exigente com o lado de é fora. impossível não tocarmos, não é? Nos outros, quando também somos muito connosco, não é? Principalmente quando nós estamos ali a batalhar para atingir aquele patamar, é impossível tu não exigires que os outros também atinjam esse patamar, não é? Portanto, Não é naturalmente. fácil gerir isto, às vezes as expectativas Uhum, estão muito lá em cima, mas lá uhum. está, tem que haver também aqui um equilíbrio, não é? Esta parte, porque eu sou muito de fazer acontecer, ok? Pois, A minha parte masculina é muito ativa, e parecendo que não, isto também é um desafio, não é? Porque depois a parte mais feminina é, também virou de cima e é. também me trabalhar enquanto mulher, porque a mulher também Claro, precisa, não é? claro que sim, principalmente na função que tu desempenhas, não é? Porque isso sente-se, isso emana, não é? De alguma forma. Tem uma qualidade, quer dizer, acho que já disseste aí, não é? De alguma forma, não é? Esse fazer acontecer, a ideia vem-te e tu já estás a fluir com É. ela, não é? Sim, isso por acaso acho que é uma coisa boa, É. de modo geral, embora Uhum. por vezes possa ser também um pouco desafiante, né? Porque colocar a acontecer uma ideia que às vezes pode não ser assim tão concreta também tem que se liga, mas é assim, a vida é feita de desafios e só assim é que faz sentido, né? É mesmo, mas sim, mas eu comecei-me a rir porque às vezes eu também tenho assim umas ideias assim que não lembro a ninguém, não faço a mínima ideia como é que aquilo vai acontecer, mas é aquele sentir, é uma coisa que vem aqui de dentro e depois lá, o universo lá se encarrega de pôr-nos ali tudo no sítio. Ora, algo que te tira do sério. Ui, algo que me tira do sério. É para os meus filhos eu dizer 50 vezes a mesma coisa e eles não ligarem puto. Isso tira-me de sério, a sério, tipo, é mesmo daquelas coisas que, às vezes, tipo assim, os ouvidos assim, tipo, Mas sabes que eles não conseguem. Eu há pouco tempo, a minha filha está assim na fase das birras,
Pronto, tu conheces essas fases todas, de certeza absoluta, e nem sei se isso passa, mas eu tive a ler umas coisas, não é, sobre isso, e de facto eles não têm, é engraçado que é muito giro, a pessoa que explicou, que eu li explicou isto de uma maneira que eu entendi muito bem, porque a pessoa dizia assim, tu também não gostas que te digam, vai dormir, ou veste estas calças. A verdade é que é assim, se alguém me disser, da maneira como nós muitas vezes dizemos aos nossos filhos, veste estas calças que é estas calças que tens de vestir hoje, ou vai dormir agora porque eu quero que vás dormir agora. A verdade é que tu também não ias, certo? Sim, E então, tipo, é que ela pôs aquilo de uma maneira, porque ainda para mais eles reagem sob a forma de birras e dizem que não e tudo mais. Nós adultos ficamos ali na remoeira, ou realmente ficamos chateados, magoados com a forma como o outro nos falou, não fazemos aquilo na mesma também. hum, mas já reagimos de uma forma diferente. E a verdade é que o que ela diz é que nós temos que aprender, pronto, eu depois não fui mais a fundo, é uma coisa que tenho que ir, temos que aprender é comunicar com eles de maneira a quase convencê-los sem lhes estarem por nada. E a verdade, isto é uma aprendizagem, né? Isto é uma sim, sim. aprendizagem. E assim, oh, Rita, eu sou sincera, eu digo isto porque sabes que ao longo do tempo nós replicamos muito aquilo que os Claro, nossos pais fizeram connosco, não é? Ou seja, claro. nós para mudarmos isto, e eu sei que tem que mudar, até porque eu adoro parentalidade consciente, ok? Sim, Faz-me todo sim. sentido, Já tens mas, consciência disso, já é importante, não é? mas daí a colocar em prática a 100% tem um bocadinho que se lhe diga. Tu tens três, por amor de Exato. Deus. Não, eu estou a falar. Existe. Tira-me do sério. O que tu disseste, eu também me espelha, não é? Estas conversas vêm espelhar aqui. Se eu fui ler, é porque isto também me tira do sério, mas eu tenho uma, não é? Agora, três, não sei, pronto. Isso é um curso à parte, é um curso à parte. Não, Ora bem, mas sem dúvida é importante. É não importante é? termos esta É. percepção, de que realmente a nossa postura tem um grande impacto. E sabes uma coisa, Rita, eu tenho vindo a perceber também com o tempo que quando eu estou mais calma, mais tranquila e eu digo as coisas de uma forma mais leve, eles levam aquilo de uma forma também mais leve e acabam por E fazer. Mas fazem. há momentos, É. e como já percebeste, né, com três, Sim, a sim. logística nem sempre o Pois permite. não. Eu sei. Estarmos 100% relaxadas e dizer as coisas com calma. Sim, sim. E pronto, e isso também tem uma repercussão depois no efetivamente fazer, mas sim, tira-me do sério isso. Sim, sim, mas lá está. Mas olha, recordas-te da conversa que tivemos, não é? Do que aquilo que estava a dizer? Ok, deixa-me cá ver. Aqui a Rita, não é? Ahm, tu, não é? Criativa, imaginativa, e vou criar aqui determinadas formas de eu dizer isto de uma forma que eles vão ficar completamente convencidos que têm que ir e tipo, é fácil e tipo, eu estou a dar uma ordem na mesma, mas não parece uma ordem. Portanto, claro que és capaz, não é? Claro que és, não Sim, é? a Claro questão é que és. mesmo o raciocínio de tudo o que tenho que Sim, fazer. rápido, rápido, logo na Aprendizagem. hora, logo na hora, Mas sim, claro que sim. E por logo na vezes tem mesmo hora. que ser, temos mesmo que reajustar-nos, porque Sim. assim, eu não quero, eu não tenho nada contra a educação que os meus pais tiveram comigo, atenção, foi isso que me tornou na pessoa que sou hoje, Uhum. mas quero que seja um pouco diferente. Pronto, Claro, quero que claro, seja, são outros mas não é fácil. tempos, não é? São outros tempos, já tens outra consciência, não é? Eu acho que é completamente diferente. Ora bem, então diz-me lá, valores pelos quais tu te reges e não prescindes de passar aos teus filhos. Valores. Então é assim, uma coisa que para mim é muito, muito importante é nós trabalhamos naquilo que gostamos. Não tem como, é assim, mesmo que eu possa dizer que tu podes ser médico, veterinário, seja lá o que tu quiseres, professor, o que tu quiseres ser, mas tens que fazer uma coisa que gostes. E é possível fazer uma coisa que tu gostas, é possível impactar as pessoas, é possível teres resultados com isso, e é possível estar mais próximo com a tua família. Foi por isso que eu escolhi esta profissão. Uhum, E então, para muito. mim, sem dúvida, a família é um ponto que está à frente, não Ah, é? sem dúvida, sim, sim. Isso é um ponto que está muito à frente. E esta parte de trabalhares numa coisa que tu gostas, Da uma coisa que te apaixona, realização, não é? da realização. Porque quando nós nos sentimos preenchidas, realizadas, não é um trabalho, ou seja, não é, é uma coisa que nós fazemos, é quase como se fosse um hobby onde ganhamos dinheiro. Sim, Na sem prática, por dúvida. aqui, não é? Ah, e é Sabes que há muito esse, e se calhar, não é? Tu também trouxeste, não é? Muito isso de que
Se é algo que nos dá prazer, não é? Há muito esta crença, se é algo que nos dá prazer, ou lá está, como tu estavas a dizer, parece um hobby, não é? Que nós não podemos ganhar dinheiro com isso, que não é suposto, porque o trabalho tem sempre aquela conotação pesada de esforço, de fazer um sacrifício, não é? E pessoas como tu vieram completamente cortar com essas coisas todas. Não, é possível fazer algo que nós gostamos, que nos dá prazer e ganhar dinheiro com isso, e está tudo bem. E é suposto ser assim sempre, não é? Eu acho que sim. Porque Ora bem, desculpa, porque não, passámos a não, vida diz. a fazermos uma coisa que não é aquilo que nós idealizamos, passamos horas e horas a fio, muito mais horas a fio a trabalhar do que propriamente a usufruir do nosso tempo com a nossa família e inclusive filhos ou não, mas é Uhum. muito importante isto, ou seja, é muito importante. Para mim, é um dos valores essenciais, que é respeitar e fazer com que a minha paixão se possa tornar o meu próprio propósito de vida, o meu próprio Sem negócio. dúvida, Sem sem dúvida é dúvida. muito importante. E Não mostrar é isto aos meus lindo. filhos, para mostrar isto aos meus filhos, porque nós, vamos lá ver, ok, nós vamos para a escola, temos que seguir um rumo, está tudo certo, mas eu não tenho que, quando terminar todo o meu ciclo, seguir, desculpa a expressão, mas seguir um rebanho, eu não preciso de seguir um rebanho. Ok, sim, eu posso fazer a minha formação, eu posso estudar, posso fazer mestrado, doutoramento, o que fizer sentido para mim, ok, mas não necessariamente eu tenho que ter um trabalho por conta de outrem, eu De posso outrem, criar o claro que meu sim. trabalho, não é? E sou Não, sincera, e mesmo que seja por conta de outrem, não é? Porque efetivamente nós também podemos estar a trabalhar por conta de outrem e a seguirmos. Muitas das claro, vezes ou seja, imagina, nós temos muito esta ideia e vem muito, eu sou rodeada por muita gente assim, ai, credo, então os meus pais pagaram o meu curso, fizeram alto sacrifício para eu tirar aquele curso. Eu agora jamais posso deixar isto, eu tenho que trabalhar nisto. Não, porque efetivamente tu foste lá adquirir ferramentas e o que os nossos pais querem, e não é? Tu és mãe, não é? O que tu queres? Tu queres que os teus filhos sejam felizes, claro, certo? E que eles estejam bem. A verdade é que, mesmo que tu até tenhas, tu até não vais trabalhar por conta própria, como é o teu caso, não é? Ou como é o meu, que vais trabalhar por conta de outro, epá, mas vai procurar alguma coisa que te faça feliz e que tu saias da cama e não te custe sair da cama, completamente, né? É mesmo isto. É um sinal. Quando nos custa sair da cama, quando chega à segunda-feira e não conseguimos, quase parece que começamos a desenvolver quase ataques de pânico ou ansiedade, não é? É logo um sinal que as coisas não estão bem. Portanto, às vezes pode não ser uma coisa tão, não é? Tão forte como trabalhar por conta própria, pá, mas podes perfeitamente ir e ser feliz a fazer. O que importa completamente, é que sejas feliz. Eu acho que isso é essencial. completamente. Olha, tu tens algum ritual diário que tu não prescindes? Ritual diário. Olha, neste momento, eu estou a tentar implementar um, mas neste momento ainda não está operacional, por isso isso não faz sentido falar disso agora. Mas no sentido de ter um tempo meu, só para mim. Ok. Às vezes não consigo uma hora, mas Boa. é muito aquilo que eu quero, é ter um tempo só meu. Seja Uhum. tomar um banho com uma música, seja fazer uma meditação, seja, sei lá, seja parar e também ter muito esta percepção de que o que é que eu estou a sentir hoje, o que é que estas emoções que eu estou a sentir hoje têm impacto na minha vida e no meu dia e como é que eu posso eventualmente transformá-las se não for aquilo que eu realmente quero sentir. Ou seja, aos poucos, é isto que eu quero trabalhar em mim, é o que eu tenho tentado fazer, mas lá está, nem sempre é fácil, mas isto tem tudo a ver também com o meu feminino, não é? Ou seja, eu tenho que Uhum. trabalhar aqui a minha parte feminina, Claro. que também não é fácil, não é? Mas sim, sem dúvida, ter um tempo só meu, um tempo só para mim. Seja no que for, Sim. seja no banho, seja numa meditação, seja numa Uhum. música, numa dança, eu adoro dançar, sou louca por dançar. Seja num tempo só meu, nem que seja 5 minutos. Perdão. Tão bom, tão bom. Olha, um ritual que é mesmo para manter. Honrado o ritual e realmente não precisa ser muito tempo, mas tu saibas que aquele tempo foi só teu, não é? Essencial. Olha, tu preferes um dia de sol na praia ou um dia de chuva em casa com um bom livro? Ai, olha, se me fizesse essa pergunta há uns anos atrás, eu ia para a praia. Mas neste momento, eu sou sincera, eu a leitura há uns anos atrás para mim não era uma prioridade, mas eu adoro ler. Eu descobri que adoro ler, desde que seja uma coisa que eu goste. Tipo, Uhum. se estiver no meu mundo,
Sozinha em casa, então sozinha em casa no dia de chuva, com o livro no sofá, tipo quentinha com uma mantinha, pá, maravilhoso. Maravilhoso, a sério. Apesar de adorar praia, atenção, eu adoro praia, adoro o verão, adoro o calor. Para mim, o calor é pá, maravilhoso, adoro. Muito mais do que o inverno. Mas olha que depois de ser mãe e tirar assim mais algum tempo, eu acho que prefiro o livro em casa. É engraçado, não é? É engraçado como, para já como esta questão, a resposta dela muda consoante o tempo e até consoante aquilo que tu estás a sentir neste momento, porque se calhar, se fosse noutra fase qualquer, em que tu se calhar até tens mais tempo a ler e tudo mais, tu até dizias, não, eu quero é praia e sol, não é? É engraçado, não é? Porque a questão não é igual, sempre. Há determinadas pessoas que nós já sabemos que vai ter uma direção para ali e para acolá, mas, por exemplo, para mim isto não é verdade sempre. Portanto, nem uma coisa nem outra é verdade sempre. Portanto, eu acredito que para as outras pessoas também não. Olha, se tu tivesses assim a oportunidade de ficar sozinha numa ilha deserta com uma pessoa famosa, quem seria essa pessoa? Uma pessoa famosa. Olha, o inglês e eu não somos os melhores amigos, mas se o inglês não fosse um obstáculo, gostava muito de conhecer de próximo o Tony Robbins. Olha, uhum. É uma pessoa, eu já vi vários, eu tenho um livro dele, ainda não o li, está lá em cima da minha cabeceira, lá está, é um dos. Aquilo é uma bíblia, todos os livros dele são bíblias, não é? Que enorme! Um, e de modo geral, gostava muito de ir a um evento dele, só que pronto, ainda não tive essa oportunidade, ainda também não se proporcionou também com os três filhos, com o mais Claro, pequenino claro. também não é Que fácil, aquilo pelo menos mas são 3 dias, não é? Acho sim, que são pelo menos 3 dias, sim. pelo menos, e gostava muito, era uma pessoa que eu gostava muito de conhecer pessoalmente e poder trocar impressões, não tendo a língua como um obstáculo, mas era uma pessoa que sim, é uma Eu pessoa acho que aquilo incrível. com ele não ias ter língua como obstáculo, acho eu. Iam arranjar ali uma forma de conversar. Mas por acaso é engraçado, eu também admiro muito. E tenho assim alguma curiosidade, porque sabes que ele é aquela pessoa que eu acho que ele é doce, não sei se tu tens esta noção, ou pelo menos também tens esta percepção, não é? Mas depois tem aquele ar todo masculino, ele é enorme, ele é todo grande, não é? Sei lá, é até assustador, né? Mas Até a efetivamente, quando postura. ele fala, há doçura, há sentimento, não E a sei. forma como ele coloca as coisas, a forma, ou seja, que para mim aquele homem, assim, claro que todos os homens, todas as mulheres têm alguma inspiração divina, eu acredito nisso, Mas ele mas tem de ele, certeza, sim. mas ele tem ali muito Hum, mais, e bem claro, pelo menos aparentemente eu sinto isso, não é? sim, sim, Epá, tipo, é uma forma de comunicar, é uma assertividade, tipo, com determinadas situações, epá, é brutal, brutal, sim. e poder ter o olhar de uma pessoa deste género, não é? Pela, na minha vida, no meu. Epá, era uma coisa que eu gostava muito mesmo. No meu Não, não, negócio, ele é muito, sim, sem dúvida, porque depois ele é assim muito incisivo. E quem o conhece, né, o facto é que esses eventos acabam por transformar muitas pessoas. Eu não estou a dizer que é toda a completamente. gente, mas transforma. Já conheci várias pessoas que foram assim transformadas em eventos como o dele. Eu tive a oportunidade, eu não sei se tu tiveste visto aquele documentário, não é? Em que ele fala sobre o evento. Era um documentário Netflix, que teve no Netflix, sim, que teve. vive, E de facto aquilo realmente é assim, aquilo é uma adrenalina, tu estás brutal, ali sempre, tu nem consegues pensar nos teus filhos quando estiveres lá, né? Mas completamente. efetivamente é o que eu digo, depois as várias coisas que eu fui lendo dele à parte, ouvindo, é o que eu digo, aquele homem, ele realmente tem o ímpeto da ação, porque tem, e tem a postura e tudo, que ele não precisa de grande coisa, mas depois é a forma como ele fala, eu acho que ele é doce, né? É Sim, sim. muito, é muito, parece que é empático, que te entende, que estás a sentir, que toca lá mesmo no teu sentimento, não é? Apesar de tudo, ele é um homem que também sofreu bastante, não é? Ou seja, Sim, todo o sim, sim, historial dele, não é? sim. Enquanto com a mãe e tudo isso, Uhum. mas é um homem aparentemente, epá, de tudo aquilo, era uma das pessoas que eu gostava mesmo de conhecer, tocar-te lá, dizendo assim, Bem, que e sim, sem interessante. dúvida. Que interessante mesmo, muito interessante. Pronto, olha, já te conhecemos aqui muito bem. Vou aqui começar a falar, não é? Daquilo que tu sabes falar melhor que ninguém.
E realmente, eu já não me recordava, e tu bateste aí nesse pontinho, já não me recordava, e lembro-me que eu conheci-te através de várias masterclasses que tu ofereceste, que aquilo é algo que é mesmo, ahm, sei lá, é pago, aquilo tem que ser pago, não é? Porque de facto tem muito valor e tu sabes o valor que tu dás nessas masterclasses, e de facto tu contas um bocadinho da tua história, já não me recordava, não é? Que foi a tua primeira filha que te fez, ou seja, tu passaste um bocadinho por aquilo que muitas mulheres passam, não é? Tiveste que deixar de amamentar ou tiveste que introduzir o leite artificial, não foi? Exatamente, já me estou a recordar. E depois voltaste a amamentar a tempo inteiro, não é? Isto Exatamente, é assim exclusivo. uma Foi, coisa, foi uma um coisa. processo extremamente desafiante, Sim, sim. muito, muito, porque a Alice tinha perto de 3 meses já, ou seja, o bebê já tinha uma quantidade, já bebia uma quantidade de leite substancial. Isto Uhum, foi uma situação até, agora olho para trás e foi um bocadinho caricato, mas isto quem não sabe é como quem não vê, não é? Ou seja, claro, tanto a claro. minha mãe como a minha sogra achavam que a menina estava com fome, porquê? Porque ela choramingava, estava irritada, não Uhum, dormia. Era simplesmente um pico de crescimento na altura, mas eu não fazia a menor ideia, ok? E a verdade foi que aquilo estava muito inconstante, as mamas estavam moles, o que também é normal, né, para a produção estar uhum. estabilizada, mas tudo aquilo me deixou muito instável. Insegura, E apesar claro. de o bebê estar a engordar bem de peso, ela estar a evoluir dentro do normal, fiquei preocupada, claro, mãe. Primeira viagem, a dizerem-me que a minha filha estava a passar fome, não é? Apesar Claro, agora sei, não é? Que não faz sentido nenhum, mas na altura não sabia. E a verdade foi que introduzi inadvertidamente o suplemento porque ela não precisava. Isto porque a minha mãe e a minha sogra achavam, e eram duas pessoas tão próximas de mim, né? Tipo, eu claro. confiei, como é óbvio, né? Era uma referência elas, não é? Exatamente. E então eu aceitei e ofereci o leite artificial. Pelo Ibro, resumindo, ao fim de uma semana, ela disse já não queria mamar mais. E foi muito, muito desafiante. Eu procurei ajuda no centro de saúde, a enfermeira do centro de saúde disse-me, Rita, já não consigo, já não vamos conseguir fazer nada. E eu aí desesperei. E disse, não, tem que haver uma coisa que eu possa fazer, tem que haver algo que eu possa mudar. Procurei informação, procurei pessoas, tive um acompanhamento de uma CAM na altura, Uhum. e o que é que aconteceu? Depois deste bichinho me ter mordido e disse assim, bolas, se eu conseguir reverter este processo, eu vou fazer isto, eu vou fazer isto, eu vou ajudar outras mulheres. E epá, não há como, eu não quero que as mulheres passem por isto, isto foi tão doloroso, nenhuma mulher deve passar por isto. Então foi isto que me deu impulso, quando eu superei realmente a amamentação, neste caso não foi exclusiva, né? Ou seja, depois voltei ao exclusivo, mas na altura não estava em exclusivo. Uhum. Quando eu voltei ao exclusivo, eu disse, não, não pode ser, é hoje, e fui-me inscrever e fiz a minha formação como CAM na altura também, e foi a partir daí que tudo começou. Ou seja, começou há quase 8 anos atrás, em que a Alice voltou a ser amamentada em exclusivo, só desmamou na gravidez do Francisco, Uhum. e depois o Francisco mamou até aos 3 anos e o Tomás está a fazer 18 meses e continua com as maminhas dele, lindo e maravilhoso. Por isso, é para continuar também. O que é que eu posso dizer sobre isto? Isto foi um momento muito desafiante para mim. Sim, sem Mas eu dúvida. hoje olho para trás e digo ainda bem que isto aconteceu, porque isto fez com que eu mudasse a minha vida totalmente. E eu sou sincera, eu gosto da minha área de trabalho, mas o que eu fazia não era minimamente reconhecido. Ser eu ou outra Uhum. pessoa, exatamente a mesma coisa. E a verdade E foi aqui que não, quando não eu é? fazia, não, aqui quando eu comecei a fazer acompanhamentos, a dar apoio às mães, as mães valorizavam muito o acompanhamento. As mães levavam-me ao colo, não era eu que as levavam ao colo, eram elas que me levavam ao colo, com o reconhecimento, com as mensagens, porque isto é muito mais do que dinheiro. Claro que o dinheiro é importante e é, Claro, isto é o meu claro que negócio, sim. né? É o meu trabalho. Eu estou a trocar, não é? Estou a trocar um serviço e tem que haver um equilíbrio Claro, nesse claro retorno. que sim. Mas a verdade é que aquele reconhecimento de que só eu, naquele momento é que o poderia Sim. fazer, é único, é único. E a verdade foi que isto transformou por completo o meu mundo, até que eu cheguei a um ponto em que comecei a ter a agenda cheia, ou seja, eu passava o meu tempo a fazer acompanhamentos a famílias. Eu adorava, atenção, ok? Eu deixei o hospital Sim, e mas efetivamente estavas sempre a trabalhar, não é? sempre a Sempre, trabalhar. E eu claro. percebi que, ok, epá, se o meu método funciona, por que não criar um passo a passo e formar profissionais, bolas? Se funciona, se eu tenho tantos resultados, se as pessoas conseguem atingir o que querem, por que não? E foi assim que criei a certificação de consultoras de alimentação infantil-natural, que são profissionais especialistas na amamentação e Uhum. também na introdução alimentar natural. Ou seja, falamos de uma introdução Ok. alimentar dita normal, ok? Certo, Papinhas, sopinhas, dentro do normal, também para as pessoas certo. ficarem com uma noção disso, ok? Uhum. Mas também focamos muito o BLW, ou seja, o Baby Led Weaning, uma abordagem guiada pelo bebê, tal como a amamentação é livre demanda, o BLW também é uma abordagem Ok. guiada pelo bebê. Então daí surgirem então estas profissionais
esta Para ajudar certificação nesse sentido, para ajudar para nesse sentido. conseguirem realmente, se eu conseguir expandir o meu método, que funciona, porque funciona comigo e que funciona com a minha comunidade, por isso Claro. funciona lá fora, e foi uma forma de expandir e conseguir realmente ajudar mais mulheres neste mundo, porque eu sozinha não conseguia impactar o número de pessoas que eu queria. E então Claro, foi uma claro forma que de sim. conseguir chegar mais longe e tem sido uma viagem incrível na formação de profissionais, porque eu tenho aprendido muito e tenho transmitido muito, mas cada vez mais, cada vez que tenho uma nova edição da certificação, eu aprendo tanto. Tanto, é tão gratificante a aprendizagem, porque as pessoas pensam, ok, eu estou a ensinar, mas ao mesmo tempo que eu estou a ensinar, eu estou a aprender, Que porque há giro. dúvidas, Sim. há questões, e eu vou procurar, eu vou pesquisar, eu vou fazer acontecer, e para mim, todas as certificações vêm com coisas novas. A primeira certificação e a certificação que vai sair, por exemplo, agora em abril, vai ser completamente diferente, com Ok, um know-how, com uma abertura, com uma experiência completamente diferente. certo. E sem dúvida, Essa certificação, já tens data para ela? A de Abril? sim, vai iniciar a 3 de abril. É 3 de Abril, ok, está bem, pronto, que era para eu tentar perceber, ok, está bem. Era para tentar perceber se este podcast ia sair antes ou não, tem que sair depois, não é? Porque o dia 3 de Abril é uma segunda-feira, não é? A primeira Sim, sexta-feira mas do não tem mês, problema. Estava a perceber que era para tentar de alguma forma, não é? Dar aqui o boost, não é? Se alguma pessoa Mas também quisesse vai haver isto. outras Mas edições. há outras, isso Sim, não sim. interessa nada. Olha, mas de facto, tu estavas aqui a falar, e a verdade é que hum, tu, ou seja, isto foi um caminho muito natural, não é? Tu começaste a perceber que realmente não dava para te manter no hospital e a fazer isto, mas diz-me, foi fácil para ti? Isto era uma coisa intuitiva. Era uma coisa que tu fazias quase naturalmente, parecia que tu não, que ninguém te tinha ensinado, que aquilo, não é? Ao fim e ao cabo, a tua filha só veio abrir aqui a caixa de Pandora, não é? Foi fácil para ti? Acho que isto é uma questão que toca aqui muito em ti, em particular, porque também conheço já assim aqui a tua energia a nível dos números. Era fácil para ti te cobrares dinheiro, por exemplo, não é? Por Não, uma foi um coisa que te processo. estava, não é? Foi um Por uma processo. coisa Foi um que se, processo, olha, foi um processo não é? bastante desafiante. Como é que eu ia te explicar? Então, por exemplo, a saída do hospital foi bastante desafiante. Pois Porquê? imagino, Porque os sim. meus pais são trabalhadores por conta de outrem, ambos, e sempre me disseram que isso seria um Trabalho seguro, caminho, não um é? trabalho seguro, Claro. exatamente, exatamente. Ou seja, mas a verdade foi que, por exemplo, cá em casa, meu marido, os meus sogros sempre foram empreendedores, sempre tiveram empresas. O meu marido neste momento trabalha na empresa do pai e do tio, ok? Ou seja, ele não é empreendedor direto, mas, ou seja, sempre foi muito aberto a isso, e ele Uhum. começou a perceber que eu conseguia ter rendimentos desta forma, ok? E ele disse, mas porquê é que tu não te lanças? Porquê é que tu não deixas isso? E uma coisa que nós fizemos foi um acordo, no sentido em que, ok, eu saio do hospital, mas eu quero ter o meu terceiro filho. Então, isto foi um acordo, ou seja, ok, a gente acorda, porque ele dizia, tu nem penses que vais fazer turnos, noites e afins, e eu vou ficar com os três sozinha em casa, é que tu nem penses. E então foi aqui um acordo que nós tivemos de que, ok, temos o terceiro filho, mas tu sais do hospital de forma a conseguir dar apoio aos miúdos, porque nós, por exemplo, com dois, chegou a acontecer, por exemplo, os dois estarem a vomitar durante a noite e ele estar sozinho com os dois e eu a trabalhar Claro, no hospital. Pá, foram alguns momentos bastante desafiantes quando a mãe está ausente e a mãe é tão claro. precisa, não é? Mas Uhum. ele sempre deu conta do recado. Mas a verdade é que Sim, mas é desafiante, é muito a desafiante, verdade é que sim. com três é um pouco complexo. Mas sim, foi um acordo que nós fizemos e, sabes, Rita, foi uma libertação enorme quando entreguei a minha carta de admissão e quando entreguei todo o meu fardamento. Eu tenho uma imagem disso, ok? Eu tirei uma fotografia com um papel da entrega Uhum. do fardamento e do meu cartão e foi uma libertação enorme. E sabes, agora recentemente o meu pai teve um problema de saúde e teve que ficar um dia ou dois internado no hospital e eu fui ter com ele lá, vê-lo, como é que ele estava e tudo isso. Foi fácil para ti? O que eu senti foi como é que eu alguma vez na vida quis trabalhar nesta realidade. Como é que eu alguma vez na vida consegui. E o que me custou foi sinceramente, eu fui à urgência, eu estava na urgência, e o que me custou tantas pessoas ali, tantos velhotes, e tanta gente que certamente não viveu a vida que sempre quis. Porquê? Porque foi limitado por crenças, porque não quis arriscar, porque teve medo, e as pessoas acabam por falecer, e isto é uma das mentoras que eu também
com quem eu também trabalho, que ela me diz muito, que ela trabalhou em cuidados paliativos, Uhum. e uma realidade é esta, as pessoas chegam ao final de vida e não viveram a vida que queriam, não trabalharam numa área que gostavam, e cada vez mais isso me faz diferença, no sentido assim, bolas, eu não me vejo a trabalhar o rengue-rengue no hospital, não é que eu não gosto do meu trabalho, mas o impacto que eu tenho lá e o impacto que eu tenho fora não tem nada a ver. Sim, em termos de tudo, sabes, é tudo o que tu falaste até agora, principalmente, caramba, a qualidade de vida, sabes, ter momentos, sabes aquilo que tu estavas a falar, anteriormente dos teus avós, esses momentos, sabes, de fechar os olhos e recordas-te disso. Eles vão fechar os olhos e vão se recordar de ti e do pai, não é? Epá, é óbvio que todas as pessoas, não é? Há sempre pessoas que têm que trabalhar por turnos e tudo bem, se gostas, Está te tudo queres certo. manter, está tudo certo. Agora, quando isso não faz, isso, eu percebo o que tu estás a dizer. Eu acho que aquilo que me bateu mais era quando eu ia fazer um fim de semana, ia fazer um domingo à tarde. Eu também trabalhei por turnos durante muitos anos e eu ia até ao hospital a chorar. Quer dizer, alguma coisa não estava bem, não é? E efetivamente é um bocadinho isto: é nós colocarmos na balança realmente o que é importante para nós, o que é que nos faz vibrar. E sim, dá medo, dá muito medo. Por isso é que eu estava-te a questionar. Porque não é só essa libertação, mas depois todo o processo, sabes, de ok, então, mas isto está-me a dar tanto prazer, eu consigo ter o meu tempo, eu consigo gerir o meu tempo, eu consigo impactar pessoas, então, mas eu vou cobrar por isto, não é suposto, não é? Foi um processo bastante desafiante e também um processo de autoconhecimento, sabes? Sei. E de reconhecer realmente que o meu trabalho tem um impacto substancial. Ou seja, de eu olhar e perceber realmente que as pessoas valorizam o meu trabalho. E isso para mim foi um abre-olhos muito grande, porque a verdade foi que eu comecei por cobrar um valor mais baixo, e neste momento considero que cobro um valor bastante substancial e as Uhum. pessoas continuam a ouvir porque as pessoas confiam, as pessoas gostam. As pessoas já têm referências de amigos, familiares, pessoas próximas, ou não, ou simplesmente ouviram falar e gostam, por exemplo, no teu caso, as masterclasses, né? As pessoas Sim. acabam por vir e acabam por confiar, e a maior parte delas têm resultados muito bons. E sem dúvida isso tem Ah, que não, ser sem valorizado. dúvida, Até porque, sim, sabes uma coisa, Rita, eu por acaso, isto tem tudo a ver com o desenvolvimento que eu tenho vindo a trabalhar também no sim. nível de negócio, é Uhum. que tem que haver um equilíbrio entre o dar e o receber. Eu não posso dar tudo, e se eu Claro. der tudo e a pessoa do outro lado não me der nada em troca, independentemente do que seja, nem que seja um compromisso, ou seja, alguma parte do dinheiro, ou seja, tudo Uhum. isto, uma forma de eu cobrar é uma forma de eu ter compromisso do outro lado. Sim. Porque se eu disponibilizo o Claro meu que sim. tempo, coloco a minha energia, o mínimo que eu quero é um compromisso e um pagamento do outro lado. Porquê? Porque quanto mais alta a pessoa paga, maior o compromisso que a pessoa tem. Sem dúvida nenhuma, eu concordo plenamente contigo. Por isso é que eu estava a dizer que, efetivamente, aliás, falámos nisso quando eu te fiz o convite. ah, Aquelas masterclasses, eu tirei apontamentos. Eu tenho um caderno ainda guardado que tenho apontamentos da masterclass. É verdade que para mim, eu partilhei contigo, a minha amamentação durou 3 meses, não é? Por questões de saúde. E efetivamente, aos 15 dias, a minha filha também teve que introduzir o leite. Ainda bem, neste momento, à luz de tudo o que aconteceu, foi tudo mais fácil. A verdade é que, mas eu senti-me muito frustrada. Porquê? Porque eu acreditava mesmo naquilo que tu dizias a todas nós, que é possível. Então eu lembro-me quando foi introduzido, porque ela continuava a perder peso, porque eu não estava bem. Né? Eu não estava bem, então tu sabes perfeitamente, aliás, tu melhor que ninguém é que sabes, a amamentação é um processo muito mental, não é? Um A processo de amamentação é mindset, não é? 80% cabeça e 20% leite, ok? Pronto, pronto. Ou seja, se eu não estava bem, aquilo, percebes? Aquilo para mim, claro que aquilo não fluía, claro que ela não mamava bem, claro que o leite eu acho que era mais do que suficiente. Eu percebi isso quando foi para parar, não é? Para desmamar, eu tive 10 dias para conseguir deixar de ter leite, portanto, aquilo foi um processo muito moroso, muito doloroso. Portanto, eu na altura pensei assim, bolas, eu afinal tinha aqui muito leite, isto era mesmo mental. A verdade é que foi todo um processo, mas foi tão empoderador na altura, e eu sei que foi, sabes, olha, foi muito empoderador, e eu estava agora, quando estava a preparar a entrevista, estava a recordar, achei giro,
mesmo a nível de mitos, realmente naquela fase há montes de gente a dizer: se calhar tu não tens leite suficiente, se calhar o teu leite é fraco, se calhar o teu leite, olha para a tua maminha, isso não tem leite nenhum, olha para ela. Opa, e é tão giro que tu falas nisso tudo. É sério, eu aconselho, tu falas nestas coisas todas, e realmente se tu não te empoderas antes de seres mãe, quando tu és fruto das próprias hormonas, do parto, epá, tu acolhes isto como sendo verdade. A certo ficas um farrapo. Eu lembro Completamente. perfeitamente, foi tão importante, tanto eu, não é, como o meu companheiro, termos ouvido e sabemos que isto não era verdade, que na altura, quando vinham e diziam, não, não é isso, é outra coisa qualquer, mas não é isso, não está a funcionar, mas não era isso, não é? E eu na altura cheguei a ser acompanhada, havia uma cama no centro de saúde, não me foi muito útil, mas também tive uma a nível particular. Na altura ela estava a tirar uma formação e até me pediu mesmo, olha, deixa-me ajudar-te, porque de alguma forma, e foi muito, 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 muito importante. Mas lá está, mas eu acho que isto é fundamental, sabes? Nós temos pessoas que sabem ao pé de nós e depois, claro, depois todo o processo começou-se a desenvolver a nível da minha saúde e pronto, e já não foi, mas eu digo sempre, quando me vêm grávidas e olha, pá, vocês, digo, eu aconselho, tudo que me fez bem a mim, eu aconselho, porque eu acho que é muito importante na amamentação. A amamentação é muito desafiante, sabes? E tu sabes, não é? E Sei. acho que é muito importante este empoderamento, sabes? Tu ires e sim, não há problema nenhum em pedir ajuda, não é? Que é isso que tu passas, não é? Porque assim, quando nós pedimos ajuda é estarmos a assumir que aquilo é importante para nós e Sim, não queremos sim, perder a oportunidade de usufruir daquilo, não é? claro. Então é mesmo assim, ou seja, é mesmo assumir e pedir ajuda, está tudo certo. E isto diz-nos realmente que há um compromisso do outro lado, que eu quero fazer de tudo para garantir que consigo, não é? Porque isto é importante para mim. E é sem dúvida, a amamentação é um mundo bem complexo, é uma montanha russa, eu considero literalmente como uma montanha russa. Há Uhum, momentos em que as coisas estão a encaminhar, vem qualquer coisa, vem por aí claro. abaixo. É o peso, é o pico de crescimento, só o desenvolvimento, sei lá, é mil e uma opções, uma viagem, às vezes uma pequena saída de casa, numa viagem tipo de fim de semana, é o suficiente para descambar, porque podia as Certo. coisas não estarem bem estabelecidas, bem estabelecidas. Ou seja, há muita coisa aqui por trás do mundo da amamentação, porque a maminha não é um biberon, nós não conseguimos perceber qual é a quantidade de leite que ela produz, Pois nós não é. conseguimos ver, não é? E isto dá muita insegurança, porque a sociedade está formatada para o biberon, infelizmente. Sim, e olha que, sabes que é engraçado, tu agora tocaste aí num ponto muito importante. Porque eu agora, não é, já passaram quase 2 anos, e efetivamente eu continuo a ouvir pessoas que, epá, sei lá, amamentam durante 15 dias ou um mês e depois deixam, e a resposta é: o meu leite é fraco, o meu leite não era suficiente. É muito E eu de ralinho. facto, eu ouço, eu não comento, a não ser que seja alguém que eu tenha muita vontade, aí comento, né? E digo, não, mas isto é uma coisa que tu queres. É que atenção, se é uma coisa que tu queres, procura ajuda, mas se é uma coisa que tu não queres, era aí que eu queria chegar, porque há mulheres que não querem, não é? Que E está tudo efetivamente, certo. não é? E Eu acho sabes que é uma coisa, importante Rita? também tu definires isso, não é? O que eu tenho vindo a perceber, e uma das missões que eu acredito que vem cá este mundo fazer, Uhum. é realmente levar a possibilidade às mulheres delas poderem tomar uma decisão consciente. Ou seja, Pois, elas exatamente. podem, imagina, a minha questão aqui é, ok, eu até posso dizer que não quero, mas eu tenho que experienciar a realidade da amamentação, porque uma mulher que experiencia uma amamentação com dor, claro que ela não quer. É Claro. fácil nós É um percebermos isso. Agora, sacrifício, sim. uma mulher que tenha um apoio na amamentação, que experiencie a amamentação e que diga, pá, Rita, isto não é para mim, está tudo certo. Porque eu, enquanto profissional, eu não estou aqui para julgar, eu estou aqui para apoiar, para dar informação. A decisão final é sempre da minha cliente, é sempre da Uhum, mãe, do pai. claro. Nunca, em momento algum, eu Uhum, tomo uma decisão pelaquela família. A minha postura é informar, é ajudar, apoiar e aquela família é que vai decidir o que faz sentido para ela. Mas eu tenho que garantir que ela teve tudo aquilo que ela precisava para tomar uma melhor decisão. exatamente. Exatamente, exatamente. Acho que isso é que é o essencial.
no meio de tudo, acho que isso é o mais importante, é o mais importante de tudo, porque de facto ainda há muito este preconceito e é preciso que as pessoas se livrem dos preconceitos e que falem a verdade. Tipo, ok, eu sei que isto é possível, eu até acredito, mas eu não quero. Está E tudo está tudo bem. certo. E está tudo bem, não é? Porque efetivamente eu acho que a maior parte das pessoas acabam por desistir, ou acabam por arranjar aqui uma série de desculpas, não é? Para que são aceitos a nível social, quando a verdade é esta, não é? Não quero ter este compromisso. E Não sabes, quero, não Rita, é? a verdade também é que há muitas mães que até querem amamentar, mas que são orientadas não da melhor forma, Uhum, e a verdade é que elas acabam por perder e depois sentem um grande peso, claro, sobre elas, e isso diz muito também depois como é que a pessoa se vai sentir ao longo sem da dúvida. maternidade, porque uma mulher, quando se sente realizada, quando se sente preenchida e disponível a receber o que está para vir, é mais fácil. Agora, quando ela está triste, deprimida, porque num pós-parto é bastante desafiante. Horas de Claro, sono, ou melhor, muito poucas horas de sono, não é? sim. Seja as noites mal dormidas, até mais não é? Seja um Uhum, cansaço extremo, o corpo a pedir cama, mas nós ter que darmos uma resposta a uma alta demanda de um bebê. uhum, Isto falamos quando temos um filho, quando temos três, então tudo é muito mais desafiante. claro, Mas claro. a verdade é que se a mulher estiver devidamente informada, tudo pode ser diferente. E ela, e apesar dela poder dizer assim, Rita, eu não quero, está tudo certo. Eu tenho mães que disseram, Rita, eu quero amamentar o meu bebê, mas a minha prioridade não é o exclusivo. Eu não quero fazer isto em exclusivo. Eu não me importo dar leite artificial, mas eu quero que o meu bebê tenha algum leite meu, independentemente de não Uhum, ser todo. E está tudo certo. E está tudo sim, certo. Porquê? sim, Porque é a mãe que tomou essa decisão. Eu não tomo essa decisão. É a mãe. A claro. mãe é que decide o percurso dela. Outra coisa que eu também tenho ensinado muito aos meus profissionais de forma é que a história não é minha, a história é daquela mulher. Pois é, E aquela mulher tem que decidir por ela, ok? sem O meu dúvida, papel é sim. dar informação. E a mãe tem que decidir por ela, tem que tomar uma decisão consciente por ela. Claro, claro, eu acho que sim. E conhecimento é mesmo isso, não é? É nós termos conhecimento de todas as hipóteses do que está em cima da mesa e agora eu quero utilizar estes conhecimentos ou não, ou quero conhecer parte deles e está tudo certo. Eu acho que eu sou um bom exemplo disso e sou um bom exemplo em todos os aspectos, porque eu também tive sentimento de culpa, eu também senti muito isso. Aliás, um sentimento de culpa que me foi acompanhando até depois de eu a deixar de amamentar. E lá está, quando olho agora para trás, acho que já está um bocadinho mais apaziguado, e olho exatamente tudo aconteceu como tinha que acontecer, lá está. Eu própria fui beber aqui destas ferramentas, ainda bem que de alguma forma eu também não tinha ali tanta força, porque eu acredito, eu tinha mesmo vontade de fazê-lo a tempo inteiro. Mas lá está, eu acho que tudo acontece com uma razão, não é? E essa força não veio com aquele impulso que me vem sempre, exatamente porque tinha que ser assim. Foi tudo, foi muito mais fácil desta maneira. Realmente a minha filha Isso é soube tudo mesmo, certo. não é? Isso Não está tudo é? certo. Mas de facto acaba por ser o tempo que foi mesmo, foi, acho que a própria amamentação, e é bonito, eu acho que para mim era a parte que só eu fazia e era a parte que o resto toda a gente conseguia fazer. É O dar-lhe verdade. o biberão, o dar a fralda, o deitá-la, ou adormecê-la, nananana, mas aquele momento em que ela vinha para a mama era só meu. E eu tive tanto essa, porque eu como tive que pedir ajuda para me ajudarem com ela, de facto, eu quando recordo o que nós tínhamos, aquilo, e por isso é que me custou tanto a desmamar, porque era a única coisa que só eu a que fazia, sabes? Portanto, eu acho que ela é muito, em termos de relação, sabes? Relação mãe-filho, acho que é muito, muito empoderadora e sem dúvida nenhuma que existem pessoas assim como tu e que é assim um boost. Olha, estamos quase a chegar à tua hora. E eu não te quero aqui ocupar, não te quero aqui ocupar o resto da manhã. Diz-me só, tu tens assim, tu já falaste aqui, abriste já aqui a porta, eu vou passar aqui todos os teus contactos e todas as coisas na descrição do vídeo, mas diz-me, tu tens assim algum sonho neste momento, que gostavas mesmo que não passasse esta vida para realizar? Um sonho. Olha, era expandir ainda mais o meu negócio. Ok, ok. Ok? Era
Eu sou sincera, uma coisa que eu gostava, é um pouco ambiciosa, mas eu acredito que ainda pode vir a ser possível. Sim. Eu gostava muito de ter, ser diretora, gerente, whatever, como lhe queiras chamar, e ter uma maternidade leva-me ao colo, ou seja, ter uma maternidade 100% amiga dos bebés no que diz respeito à amamentação, em que Uau! todos os profissionais que lá estivessem a trabalhar tinham que ser amigos dos bebés, neste sentido, tinham que ter a minha formação e tinham que realmente fazer acontecer. E daquele hospital só sairiam bebés, claro, como é óbvio, há muitas condicionantes por trás, mas Claro. pelo menos as primeiras horas de vida, garantir que aqueles bebés que estavam ali eram amamentados, claro, dentro das condicionantes, como é óbvio, há sempre situações complexas, né? Mas dentro do possível, que toda a equipa que trabalhasse em prol da amamentação daquela família. E é um sonho que eu tenho, era ter ok, pode não ser um hospital XPTO, pelo menos por agora, mas quem sabe uma clínica, quem sabe um espaço, é uma coisa física que eu gostava. Sim, sem Expandir dúvida a minha nenhuma. equipa no sentido de ter mais pessoas a trabalhar comigo, mais profissionais de diversas áreas, porque neste momento na formação de profissionais eu já tenho vários profissionais de várias áreas, terapeutas da fala, nutricionistas, enfermeiros, ou seja, pessoas que já trabalham, médicos, pessoas que já trabalham em diversas áreas, que vão Certo? complementar as suas práticas clínicas, não é? Com toda a informação que aprenderam aqui, ou seja, é perfeitamente possível e adaptável a qualquer área, seja da saúde ou não, trabalhar neste Sim. mundo. Sim, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Tu neste momento, como é que é a tua equipa? Tu já tens uma equipa formada? Já Tens, tenho algumas pessoas a trabalhar comigo, sim. ok, Ainda certo, não estão a tempo inteiro. certo, Duas já sim, estão, outra não, ok? uhum, Mas a minha ideia, sim, era gostava muito de ter mais equipa sustentável e também eu me dedicar um pouco mais à parte mais criativa, como tu disseste e bem, pois e é, não tanto à parte executiva, porque eu sim, sou muito a executar. pois é, Porquê? Porque eu acredito, e lá está, isto tem a ver com o perfeccionismo, eu acredito muito que só quando eu faço é que está bem feito. ok, ok. E de E alguma então, forma tens de te libertar um bocadinho disso, não é? Até e para, porque lá está, porque uma das condicionantes deste tipo de negócio, não é? É que acabas por, ou seja, parece que te custa deixar ou ir de férias ou ir a um fim de semana, ou, não é? E parece que, ou seja, de alguma forma, quanto mais tu tiveres esses profissionais que façam com que o negócio continue a funcionar para além de ti, não é? Faz todo sentido, não é? Faz todo sentido. E eu não me parece que isso seja um sonho irrealizável, parece-me realizável e se calhar a médio prazo, não é? Isto acho que está-se a construir para esse sentido. Ora bem, então, tu te vais ter agora esta certificação, quando sair o podcast, tu vais ter esta certificação já a funcionar a nível da. Sim. Depois vais ter outras, não é? E Ok, as próximas eu normalmente faço dois lançamentos por ano, ok? Ou ok, seja, normalmente é em abril e outra vez em outubro, ou ok. seja, normalmente estando atentos às minhas páginas das minhas redes Sim, sim, sociais, sim, sim, na Ana Rita Monteiro, sim. como mentora, não é? Eu dou sempre orientação nesse sentido, mas normalmente só faço dois lançamentos por ano, porque o meu Ok. objetivo é que as profissionais saiam perfeitamente aptas, até porque posteriormente quem quiser realmente implementar um negócio, existe essa possibilidade comigo também, depois de Uhum, fazer esta parte da certificação. certo, E então eu tenho todo um back-office para claro. estruturar e para ajudar para que aquelas mulheres tenham também os resultados que elas querem. Ok. Ela E demora então, muito tempo, não? a certificação são mais Sim. ou menos 3 meses, não chega Ok, mais de três certo, meses. certo, certo. Ok, O certíssimo. segundo nível depois é que quem quiser realmente implementar negócio, depois é negócio, né? Porque É uma imagina, coisa mais individualizada, não é? é um pouco diferente. Claro. Imaginemos que temos uma enfermeira que trabalha no Uhum, serviço de saúde, né, e quer uhum, só adquirir conhecimentos para poder ajudar naquele momento. É diferente do que quem quer criar um negócio do zero, claro. começar a divulgar o seu trabalho e começar a apoiar famílias por fora, dizendo assim, ou seja, no seu próprio negócio. Então Uhum, tem uma estrutura um pouco diferente. Mas ok. é isso que eu faço num segundo nível. Ok, muito interessante, muito interessante. Ok, certíssimo. Se te quiserem, tu ainda fazes os acompanhamentos família a família ainda tens É assim, esses, é muito raro. Normalmente, pronto, eu neste porque momento já tenho pouco é tempo dado como disponível. tu, de alguma forma, como cresceste, eu sei que isso é o mais natural, não é? Que deixes de É o fazer assim, de uma forma. normalmente, só se a minha equipa realmente não conseguir fazer, Ok, aí sim, eu ok, faço.
mas já se conta pelos dedos o número de casos que acompanho. Apesar de eu ser sincera, não os quero deixar por completo, porque eu gosto muito. Eu sei, E é a minha origem, sabe? Ou seja, eu eu sei. comecei aqui e não os quero deixar, ainda não me sinto preparada para os deixar, Claro. e não quero também neste momento, não me faz sentido para mim deixar. Porquê? Porque eu quero sempre estar próximo das dores daquelas mulheres, eu quero sempre Certo. estar próximo e conhecer os pormenores. Para quê? Para depois, quando estiver com os profissionais, poder-lhes mostrar realmente como é que podemos fazer acontecer, como é que podemos fazer diferente. Então, não quero, ou seja, não posso dizer que sou eu que a faço de todos, porque eu não tenho capacidade para isso Sim. neste momento. É Uhum. muito mais a minha equipa. Eu confio plenamente na minha equipa, ela foi formada por mim, ou seja, foi formada por mim do zero, ou seja, eu sei Pois. perfeitamente o que está do outro lado. Foram duas pessoas escolhidas a dedo, e tenho certeza que qualquer uma dessas duas pessoas, quando acompanha famílias, é brutal, as pessoas têm resultados brutais e eu confio plenamente nelas. Por isso, não tenho dúvidas que serão sempre bem acompanhadas, mesmo não sendo por mim. Quem tiver essa situação de poder ser acompanhado por mim, para mim é bom, não é? Eu gosto Claro, claro. eu gosto, embora seja difícil para mim com os 3 filhos, com Com toda a parte do tudo que negócio tu tens, e claro, toda a estrutura não seja fácil. claro, claro. Mas neste momento eu dedico-me mais à parte profissional, a formar profissionais, a ter conhecimento Sim, nesta sem área, a dúvida. aprofundar mais conhecimento. Tal como tu disseste, eu recentemente tornei-me IBCLC, ou seja, consultora internacional de lactação, ou seja, foi bastante exigente para mim a nível de exame. Mas foi uma melhor decisão, porque é sem dúvida uma mais-valia. Até há bem pouco tempo havia em Portugal apenas 35 profissionais, neste momento acredito que já hajam mais, mas a verdade foi que foi também uma coisa boa para mim, não é? Ou seja, foi também um desafio. Eu gosto de desafios, Sim, eu gosto sem dúvida. de explorar estes mundos, e para mim a amamentação é um mundo que eu adoro viver, não é? Acho que isso se nota, não é? Na minha forma de Sim, estar, na minha forma de comunicar, porque mesmo. eu gosto mesmo, eu acho que quando uma mulher tira o máximo partido, mesmo que seja num curto espaço de tempo, está tudo certo, ok? Tira o Claro. máximo partido daquela ligação mãe-bebé que está a estabelecer, daquele alimento que não é só um alimento dito normal, é um alimento, nutrição, tanto da mãe como do bebê, falo de Pois nutrição é. funcional, Sim. não é? Uhum. E quando aquela mulher, mesmo que seja por um curto espaço de tempo, usufrui desse período, já valeu a pena. Já valeu. Sim, sem dúvida nenhuma. Sem Já valeu dúvida a pena, nenhuma. e é esse o meu objetivo, é esse o meu objetivo. O que interessa é, enquanto acontecer, e sempre que fizer sentido, até quando acontecer, que vale a pena. Que bom, mesmo muito bom. Pronto, então, de qualquer das maneiras, podem vos contactar, era exatamente este ponto, ou seja, esse serviço está disponível, pode não ser por ti diretamente, mas pela tua equipa, que é como se fosse por ti, que é a mesma coisa, não é? Que é a mesma Eu tenho duas coisa. redes sociais distintas, ou seja, tenho a Sim. Academia Leva-me ao Colo para Mães, Uhum, ok? Onde uhum, eu dedico todas as redes sociais para ajudar as mães a ultrapassar os seus desafios, e depois uhum, tenho a Ana Rita Monteiro, que é a mentora de profissionais, ou seja, que é a mulher ok, realmente que impacta profissionais, que ok. forma profissionais. Ou Uhum, seja, são duas redes distintas. Porquê? Porque quando eu trabalho com mães, eu tenho uma abordagem completamente diferente, não é? uhum, Mas quando eu trabalho com profissionais, eu também tenho que tocar noutros pontos, então fez-me sentido claro, diferenciar está bem, aqui tem estas duas sentido, áreas. tem sentido. E só tens Instagram ou também tens Facebook? Isso vem Instagram e Facebook das duas, das Das duas. duas, ok, pronto, para também passar aqui a informação toda direitinha. Pronto, então olha, eu deixo-te aqui uma coisa que me veio aqui durante a gravação, pronto, portanto, eu acho que está na hora de tu também arranjares aqui um bocadinho de tempo para escreveres aqui um livro sobre este assunto. Está no forno, Está no forno? Ah, então pronto, então ainda bem, então se está no forno, está no ainda forno, bem, está no forno. porque eu estava aqui a pensar, bem, de facto isto já impacta e já chega a toda a gente, mas de facto um livro é completamente, e tu que és amante de livros, não é? É mesmo aquele objeto que nós depois podemos ter e consultar e acho que sem dúvida nenhuma, portanto, Está a está no acontecer, está a forno, está a acontecer. acontecer, ainda bem. Uma coisa muito importante antes de acabar, que eu não questionei, mas penso que, pronto, que eu acho que sei qual é a resposta. Tu acompanhas pessoas em qualquer parte do país, certo? Ou seja, tu fazes o acompanhamento online também, não é? Pode ser presencial e online, não é? Ou seja, isto não é uma barreira às pessoas vos contratarem, certo? De todo, de todo. Pronto, ok. É perfeitamente possível, e até posso explicar isso de uma forma muito rápida. Certo. Porquê? Porque a nossa abordagem primeiro é um pouco teórica, é um pouco de explicar o passo a passo de como fazer, Uhum. e
após explicar esse passo a passo, se o bebê estiver disponível, fazemos o passo a passo ao vivo, dizendo assim, ou seja, Ok. colocamos o bebê na maminha, mostramos Ok. como colocar bem o bebê, como abrir a boca, como todo o posicionamento, tudo aquilo que precisamos, mostramos na teórica, aplicamos na prática Ok. juntamente com a mãe. Ou seja, Ok. não é de todo um obstáculo. A pandemia veio mostrar cada vez mais isso, ok? Porquê? Porque eu consegui atender pessoas que estão na Alemanha, nos Estados Unidos, Sim, sim, enfim, sem ou seja, dúvida, não sim. era um obstáculo. Não era e não é um obstáculo. Muitas vezes as pessoas dizem, mas o presencial é melhor. Eu já não sei fazer atendimentos presencialmente, até parece mentira, porque eu tive tanto tempo sem os fazer presencialmente que eu tenho uma estrutura, a estrutura é um pouco diferente quando trabalhamos online, porque eu tenho que mostrar um vídeo, eu tenho que explicar o passo a passo, Claro. do que se for ao vivo, ou seja, eu ao vivo é diferente, são situações diferentes. Eu pessoalmente prefiro o online, por Uhum. todos os motivos. E funciona, não é? E E funciona funciona, é o lindamente, que interessa. funciona lindamente. Não Sim, é? É o sim. que interessa, é um bocadinho, é mostrar um bocadinho às pessoas também nós temos que quebrar isto, não é? É mostrar que é possível, não é? E que não é impeditivo e que lá está. E é uma forma de também não estares só metida numa concha, não é? E, não é? De alguma forma pode chegar a mais e mais pessoas. Rita, muito obrigada mesmo por este bocadinho. Ficávamos assim aqui a falar durante muito tempo. É assim um assunto que eu gosto muito, é um assunto que tu também, que tu sabes, a potes. Sigam-na, está bem? Nas redes sociais, vejam se estão grávidas ou se já são mamãs. Vejam muito, ela tem também um canal do YouTube. Ainda o tens, certo? Sim, Ainda o sim, sim. O tens, YouTube pronto. é único, dá para Pronto. as duas vertentes. Tem um canal do YouTube onde tem vários vídeos que ensina muito, tem muito conteúdo muito valioso. E realmente, se quiserem saber mais, se quiserem um acompanhamento até mais personalizado, falem com ela, procurem ajuda, porque vale mesmo a pena. Muito obrigada, Obrigada, Rita. Obrigada muito pelo convite. obrigada, Um beijinho. muito obrigada. Até à próxima. Obrigada.